Desembarque nesta estação ao som da boa música. Estação Trianon. Prestação de serviços. Informações. Utilidade pública. Estação Trianon. Apresentação Dulce Graneiro. Opa! Anderson França, Jura, pessoal da técnica. Aí, gente, aí sim. Larissa Valença, grande repórter também. Aqui no Estação Trianon. Serviço em relação ao combate ao MM, o mosquito maldito, né? Olha só, viu? Bom apelido pra ele, viu? MM. Um bichinho tão pequenininho é capaz de tanto estrago, 4 vetores diferentes, né? É isso, viu? Eu gostaria que o senhor falasse então de que forma São Paulo vai intensificar ações de combate à dengue já no próximo ano, e já está nesse ano, na verdade, secretário, uma briga que não tem tréguas, né? Isso mesmo, viu, Anderson? E é muito importante que todo mundo que está nos ouvindo esteja bem informado, porque sem a atuação da população, das famílias, não é possível combater esse mosquito da dengue. Em outubro já, a prefeitura começou com as ações, começamos visitando as pessoas, por exemplo, que tiveram dengue esse ano. Exatamente foram 100 mil pessoas, para ver se elas mudaram o seu hábito. A pessoa teve dengue, ficou afastada do trabalho, ficou uma semana, às vezes, em casa, viu alguém da família com sofrimento. A gente foi lá na casa da pessoa para ver se ela mudou o hábito. E sabe o que a gente encontrou? 20% ainda. Você encontra lá na casa da pessoa, foco com larva, potinho de água. Tem um vilão do ano que eu acho que é aquela vasilhinha que você guarda a água para o cachorro, para o gato. A pessoa pensa que ela pode virar todo dia. Quando vira, tira a água, troca a água, acha que está limpando. Só que às vezes o ovo fica preso na parede, impregnado, né, secretário? Daquela vasilha. Nossa. Às vezes tem uma sujeirinha ali, a larva mesmo, ela consegue sobreviver. Você põe água de novo, ela continua eclodindo. A pessoa não tem essa noção. E as pessoas não sabem. Então, mais de 80% do foco do mosquito está dentro das nossas casas. Então, a única forma de combater a dengue, a chikungunya, que é uma nova doença que o próprio mosquito da dengue transmite, e o Zika vírus, que está assustando todo mundo, com desses casos que preocupa todo mundo, de microcefalia, do bebê já nascer com um problema no cérebro, a única forma de combater é exatamente combatendo o mosquito da dengue. Na cidade de São Paulo, em geral, os casos começam de fevereiro a maio, mas nós decidimos, a prefeitura decidiu antecipar a ação exatamente para chamar a atenção das pessoas, fazer o trabalho contínuo e a gente poder vencer essa guerra. Então, a minha pergunta ia ser referente a isso, né? O sucesso das ações, né, que depende do apoio e a colaboração da população, já que 80% dos focos, né, do mosquito transmissor dessa doença está em casa. É isso mesmo. Sem as pessoas deixarem o agente de vigilância da dengue entrar em casa, o agente comunitário de saúde, é muito importante que as pessoas conversem com o vizinho, conversem na rua, conversem na igreja que frequenta. Conseguimos aprovar uma lei na cidade de São Paulo que autoriza a prefeitura, depois que uma pessoa, durante 3 vezes, você foi lá, bateu na porta da casa dela, 3 vezes ela não autorizou a entrada do agente, a gente comunicar essa pessoa e marcar uma data que a prefeitura entra mesmo sem autorização. Lógico. Exatamente para poder reforçar o combate dentro da casa das pessoas. Perfeito. Eu só estava falando da mobilização, que é super importante. A Larissa Valença quer fazer uma pergunta em relação a esse tema. Fala aí, Larissa. E, infelizmente, aquilo que eu falando no preâmbulo da entrevista realmente acontece, né? O descarte ainda é muito grande. A Zona Norte, que é um potencial em números de casos de dengue, a gente vê que, apesar da campanha da prefeitura, apesar da mobilização e das campanhas que o senhor vem fazendo desde o tempo de início da saúde, as pessoas ainda relutam e realmente não estão colaborando. Então, é muito importante que Então, secretário, você falou sobre a importância do papel do agente de saúde. Eu queria saber se tem alguma novidade para 2016 em relação a isso. Temos a visita do agente, se existe alguma coisa para forçar um pouco, porque eu acho que, infelizmente, precisamos forçar, porque as pessoas, se não colaboram, realmente um risco, aumenta, e não é um caso isolado, é uma população inteira que está em risco, né? A primeira novidade foi exatamente fazermos essa visita a todo mundo que teve dengue já no mês de novembro. Porque isso mostra um dado muito forte, que mostra que mesmo quem teve dengue ainda não mudou seus hábitos. A segunda é essa lei nova, que autoriza a prefeitura, depois de 3 vezes que você tentou visitar uma casa da pessoa, ela se negou a receber a visita, autoriza a prefeitura a entrar nessa casa, vai levar um técnico de chaveiro, paga o chaveiro ali, recolher
utensílios que estão lá, às vezes uma máquina de lavar que não funciona mais, fica no quintal, baldes, que a gente chama de serviço, recolher esses materiais que são focos do mosquito. Então, a prefeitura está autorizada a entrar. Uma terceira é que a gente vai usar drone. O drone que sobrevoa, às vezes... É aquele que sobrevoa? É aquele helicóptero que é um robô, né? Que às vezes a gente vê na TV, as imagens. Por quê? Outro dia, da onde surgiu essa ideia do drone? Outro dia a gente estava fazendo uma visita, eu faço questão de acompanhar sempre o trabalho da agência comunitária de saúde na região sul. A gente estava visitando a rua inteira, sem problema de dengue, os focos bem controlados. Mas aí o pessoal falou assim, mas tem um laboratório que está fechado aqui, que não existe mais, e que seria importante ver se nesse laboratório tem foco ou não. Então a gente imaginou que o drone pode ser utilizado para uma situação como essa, você identificar, porque ele consegue sobrevoar, ver a imagem, se tiver, isso facilita você entrar num laboratório como esse, né? E uma terceira inovação, que também só São Paulo começou a fazer isso, pedimos até autorização do Ministério da Saúde para isso, que é uma espécie de fumacê, mas não contra o mosquito que está voando, porque o fumacê contra o mosquito que está voando tem pouco efeito em combater a dengue, mas é contra a larva, que ainda está lá dentro da água. Então você joga, por exemplo, ferro velho, borracharia, pontos que tem muita concentração de foco do mosquito, você joga esse fumacê e essa fumaça cai onde tem água e aí mata a larva. Isso tem um efeito muito forte, muito potente, a gente espera isso, que isso possa ajudar o controle da doença. É a aplicação do BTI, é isso, né? Isso, é o BTI, olha BTI, aí. né? Quais os três Sabe fatores? tudo Mas aí. o povo tem, a linguagem mais popular, como verdade. é uma rádio popular, é o fumacê. É o fumacê. Mas o termo Exatamente, técnico é o fumacê. BTI. Isso aí. Eu utilizo bastante a linguagem Contra, popular. BTI contra MM. Olha aí, ó, que é o lado desse. Bem É isso traduzido. mesmo. Deixa eu quais são os 3 fatores de risco importante na incidência da doença? Primeiro, que a gente tem muito foco dentro da casa das pessoas, né? Então, a cidade de São Paulo, esse tipo de mosquito é o MM, como está dizendo aqui antes, é um mosquito que se adapta muito à vida do ser humano. Então você tem, só para vocês terem ideia, o ovo do mosquito da dengue, ele sobrevive um ano inteiro, 300 dias no seco. Mesmo se estiver no seco, Nossa. sem chuva, ele vive durante 300 dias, aí se um ano depois cai uma chuva ali naquele copo, naquela lata, pode eclodir, transformar em larva e daí mosquito. Um segundo problema é que o ovo se adaptou à temperatura baixa em São Paulo. O que dificultava, o que reduzia os casos de dengue na cidade de São Paulo, é porque a nossa madrugada sempre é muito fria. Mesmo quando é na época do verão, se você dormir lá, né, sem estar coberto, sem nada, chega na madrugada, passa um frio danado. Só que o mosquito se adaptou a isso. Então, em São Paulo, ele se adaptou a temperaturas mais baixas. E o terceiro é que a gente continua tendo falta d'água na cidade de São Paulo, sobretudo na periferia da região norte, da zona leste. Temos vários bairros que não ficam com água o tempo todo. Isso estimula as pessoas a guardar água em balde, reservatório, caixa d'água. Então, se isso não tiver coberto adequadamente, corre o risco de ser um reservatório do mosquito da dengue. O pessoal fala muito assim, no córrego de casa tem mosquito da dengue. Em geral não tem. O mosquito da dengue ele gosta de água limpa, aqueles pequenos reservatórios de água que tem na nossa casa, uma caixa d'água, um balde, é ali que ele gosta de. Secretário, além de todas as medidas já relacionadas aqui, circula na internet agora algumas soluções caseiras. Eu estava vendo até um modelo repelente, como você fazer repelente contra o MM, contra o também usando álcool e cravo, uma louca, umas colas loucas, né? Ela disse que é uma pergunta em relação também aos repelentes, né? Eu gostaria que o senhor que tem essa luta contra a dengue, desde sempre o Ministério da Saúde, a luta, para quem não sabe, a luta já vem lá de trás, né? Quer dizer, não é fácil, é sempre sério. Em relação a isso, Primeiro, muito importante não usar pode causar um problema sério na pele da pessoa. E como tem essa preocupação em relação ao Zika vírus, as gestantes, as grávidas estão procurando mais repelente, então o gestante tem que saber que não pode usar qualquer produto na pele, isso pode afetar tanto a pele dela quanto até o próprio bebê.
O produto químico, né, que você procurar no repelente, que tem um efeito mais adequado para o mosquito da dengue, é o chamado DEET. Vamos sair daqui com um monte de sigla, né? É o DEET. Então, procura lá no produto se tem esse produto chamado DEET. É o principal. Quando é um caso de gestante, o ideal é que não seja um produto muito concentrado. Então, você procura lá DEET, até 15% é o produto adequado para utilizar para gestantes. Tem muita mulher muito preocupada em relação ao Zika vírus, se engravida ou não, tá certo? O que eu acho que a gente precisa orientar as pessoas? Primeiro, a dengue, ela é potencialmente, às vezes, até mais grave do que o Zika vírus para uma gestante. Existem relatos de morte de gestante por dengue. Existem relatos de uma gestante pegar dengue e acabar perdendo o bebê. Em relação ao Zika vírus, não tem relato de morte de gestante, não tem relato de perda do bebê, tem esse relato muito grave que é a microcefalia. Então, uma gestante tem que saber que ela já precisa redobrar os cuidados, mesmo em relação à dengue. Tendo o Zika vírus circulando, esses cuidados têm que ser ainda maiores. Qual é o período da gravidez que tem o maior risco da gestante pegar uma infecção do Zika e com isso poder ter algum impacto para o seu bebê? São nas primeiras 12 semanas, então os primeiros 3 meses de gravidez, que é quando está formando o sistema nervoso, o cérebro do bebê. Então, o ideal, uma mulher que está gestante, ou que planeja ficar gestante, ou que fique grávida nesse período, é não se expor nesses 3 meses iniciais de gravidez em um município, uma cidade que tenha transmissão de Zika vírus. Por enquanto, o que a gente tem de registro é na região nordeste do país. Naquela região que tem transmissão de Zika vírus. Na cidade de São Paulo, por exemplo, não tem nenhum caso de Zika vírus que a pessoa pegou aqui na cidade de São Paulo. Tem casos de pessoas que pegaram em outras regiões e vieram para o final do tratamento aqui em São Paulo, isso a gente tem registro. Foi passado aqui que o número de casos de microcefalia aumentou no Brasil, né? Ontem, a 8/12, aumentou até 41% em uma semana. Então, a minha pergunta é, tem kits e teste rápido na rede da saúde municipal? E quando vai ser distribuído? Exato. É muito importante. Teve um aumento de registro de microcefalia no Brasil, principalmente em estados da região Nordeste. Agora, os registros de microcefalia na cidade de São Paulo, eles estão exatamente na mesma média que foi desde 2007. Então, a gente não tem um aumento de registro de microcefalia na cidade de São Paulo. Tem várias doenças que podem levar a microcefalia de um bebê. Às vezes, rubéola pode pegar, alguns produtos tóxicos, problema de desnutrição, malnutrição da gestante. Tem vários problemas que podem levar a microcefalia. Então, não existe um aumento do registro na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, hoje, nós temos 16 casos de microcefalia registrados, que está na média do que foi desde 2007. Em São Paulo está controlado. São Paulo. Em 4 deles estão em investigação para ver se tem uma associação com a infecção pelo Zika vírus, porque foram de gestantes que no começo da gravidez estavam na região nordeste do país, tiveram história de ter tido febre, mancha na pele e vieram para cá agora no final da gravidez. Então, é possível que tenha a mesma associação dos casos que a gente encontrou no Nordeste. E é bom lembrar, né, secretário, que no município não, no estado sim, no estado a gente tem 54 casos, mas é no estado. Então a gente tem que diferenciar bem, deixar o nosso ouvinte bem esclarecido que na cidade, não, no estado sim. Isso. A Dulce perguntou dos testes, né, dos kits. Isso. Os kits já tem data para ser distribuído? Isso é muito importante. Em relação à dengue, nós temos o exame que detecta a dengue. E antes, no período de janeiro até fevereiro, março, quando começa o aumento de casos, mas ainda não está instalado uma epidemia, nós utilizaremos também um teste rápido, é uma novidade também, em toda a cidade, que rapidamente a pessoa sabe se está infectada pela dengue ou não. Isso vai ter um papel importante no começo da epidemia. Em relação quando tem suspeita de Zika vírus, ou seja, descartou que não é dengue, suspeitou que é Zika vírus ou chikungunya, estão em desenvolvimento alguns testes, porque não existia o teste mesmo. Então, o governo do estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, que é do estado, que é o responsável por desenvolver esse teste, está desenvolvendo já um exame, uma espécie de sorologia para identificar Zika vírus. Inclusive, a proposta, né,
no estado de São Paulo, utilizarmos esse teste para todas as gestantes grávidas, né? Mulheres que tiverem gestantes grávidas, já no pré-natal, que tiver tido um caso, né, uma situação, contar uma história parecida com o Zika vírus, fazer esse exame para identificar se tem positividade nessas mulheres ou não. Perfeito. É uma pena, né, que o Estação Trianon está chegando ao fim. Verdade. Essa prestação de serviço deveria se prolongar, mas o convite fica aqui, secretária, as portas abertas da Rádio Trianon, para o senhor, a hora que quiser, pode passar. E essa prestação, é muito importante essa prestação de serviço, esse contato com o outro lado, quem está do outro lado da rádio, para a gente realmente, o que falta é informação e que realmente que as pessoas se tenham a consciência que é fundamental o trabalho de cada cidadão no combate à dengue. Não é só o governo que faz, o outro lado também é importantíssimo. A gente agradece demais a participação do senhor secretário. Verdade. Quem agradece sou eu, quero mandar um grande abraço aos nossos ouvintes aqui da Trianon, da Rádio Trianon, do programa Estação Trianon, e ficar sempre à disposição. Vamos acompanhar, é uma situação séria, grave, acho que tem que ter muita serenidade no acompanhamento disso. Agora, a única forma de combatê-la é cada um cuidando da sua casa, do seu vizinho, da rua, combater o foco do mosquito está dentro da nossa casa. É aquilo que eu sempre falo, vamos acabar com o MM. Verdade. Um agradecimento ao grande jornalista Anderson França pela presença, ao nosso querido ministro da Saúde, que está aqui presente também, ministro municipal, né? Não, isso. Secretário municipal. Mas quem foi ministro? Perdão. Tá certo. O termo jornalístico exatamente. já foi chamado de ministro. Não deixa de ser um grande ministro e continua sendo ministro da saúde. Com certeza, né? Larissa Valença, pela sua presença também. Obrigada, secretário. E fica a mensagem que a mobilização social é imprescindível. Com certeza. Ao grande Cléo Rodrigues, na mesa mais técnica de São Paulo. Vocês vão ficar com um espetáculo. Eu volto amanhã, viu? Às 4h30 da tarde. Muito obrigada. Tchau, tchau, São Paulo.